Bem-vindo de volta, a paz de Cristo seja contigo. Hoje nós trazemos esses versículos aqui, Salmo 116, versículo 2. Inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocarei enquanto viver. É nessa mesma abordagem sobre essa questão da autorrevelação, o antropomorfismo e o teomorfismo, que são, digamos, a abordagem que nos vai permitir atingir a compreensão dessas questões. Lembra que falamos da acomodação divina? É por causa dessa acomodação que a Bíblia vai usar o que é chamado de antropomorfismo. Ah, meu Deus, mais uma palavra grande. Mais uma palavra grande. Que palavra é essa? Antropomorfismo é quando a gente empresta partes do corpo humano e emoções humanas para descrever Deus. A Bíblia vai dizer que Deus tem olhos que sondam a terra inteira, vai dizer que tem ouvidos que escutam o nosso choro, um braço forte, o dedo que escreveu a lei na pedra. A lei também diz que ele sente emoções, ira contra o pecado, ciúme apaixonado pela sua aliança, se contorce de paixão por nós, e não para por aí. A Bíblia vai nos mostrar uma natureza inteira, como se fosse um catálogo de imagens para explicar Deus. Só que Deus é descrito como feroz e invencível como um leão, não é? Mas ao mesmo tempo manso como um cordeiro. Aí você vai ver como é que Deus, no final das contas, nesse aspecto, é um todo. Tudo. Ele é o que ele quiser ser, no sentido. Como ele quiser se manifestar. Ele é o sol que ilumina a nossa escuridão. A rocha que não racha. O fogo que consome e a água viva que mata a sede. A Bíblia vai até dizer que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vai falar da fraqueza de Deus. Então, a gente tem que ter até a sabedoria de Deus e a capacidade espiritual de até compreender quando se está se falando de parábolas, metáforas, de analogias, de explicações poéticas e quando está se referindo literalmente a uma aparição, digamos, divina, que a teologia se chama teofania. E alguém vai perguntar, mas então se eu considerar isso, Deus, como um cordeiro manso, não seria rebaixar Deus comparando com as limitações que a natureza tem? Não seria transformar Deus, ou a Bíblia, num livro de fantasias poéticas? Não, de forma alguma. E aqui volta àquela questão do suporte que a nossa linguagem, a nossa compreensão consegue alcançar para descrever as realidades tão divinas. E se a gente não pode, digamos, antropoformizar, não podemos. Por outro lado, Deus, quando ele, na sua acomodação, ele nos autoriza a isso, ou até inspira os profetas a escreverem dessa forma, porque lá no Éden ele nos teomorfizou. O que é isso? Teomorfizar é nos criar a sua própria imagem e semelhança, de modo que a gente é um espelho dele. E isso vai nos autorizar a, digamos assim, a nos colocar numa posição de dizer que Deus, se eu tenho um braço e sou imagem e semelhança de Deus, obviamente, Deus tem um braço, muito mais forte que o meu, mas tem um braço. É como diz, o olho do homem, que é uma máquina extraordinária. Ora, se esse olho vê tão assim, muito mais o olho o daquele que criou. Então, nós somos autorizados pela teomorfização
né, de Deus na criação em nós, a pelo menos compreender Deus naquilo que a gente entende como algo, né, como a força do leão, como a mansidão do cordeiro. Enfim, nós somos autorizados, e isso não é blasfêmia, isso não é inferiorizar Deus ou diminuir. Agostinho de Hipona dizia que nós aqui na Terra precisamos de sol para conseguirmos ver as coisas. Precisamos de pão para não morrer de fome. Precisamos da roupa para não passar frio. Mas Deus é tudo isso numa pessoa só. Não é isso? Se você está cego e perdido, Deus vira o seu sol. Veja que ele usa a palavra vira. Ele é o sol da justiça. Se você está desnutrido na alma, quem é o nosso pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você estiver nu, quem é que vai virar a sua veste de justiça eterna? Você está nu, cheio de vergonha pelo pecado, e a justificação pela fé vai nos vestir das armaduras. Portanto, a nossa linguagem só vai servir para falar de Deus porque Deus planejou isso desde o primeiro dia. É importante a gente falar que a dogmática vai registrar correntes interpretativas legítimas que vislumbram teofanias formidáveis ao longo da história da redenção, nas quais Deus acomodou a sua presença para interagir visivelmente e corporalmente com o homem. Eu gosto bastante de reforçar isso, para não ficarmos apenas achando que tudo é figura. Não, espera lá. Nomes de figuras de majestades insondáveis, como, por exemplo, o ancião de dias em Daniel, o enigmático Melquisedeque, o rei de justiça. Aquele rei de justiça e paz que surge o quê? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Falado em Gênesis 14 e Hebreus 7. Apontam, por exemplo, para uma manifestação real de presença. Nós vamos depois debater melhor sobre isso. E, considerando que as Escrituras atestam que a pessoa, digamos, do Pai, nessa referência da luz, seria inacessível a quem nenhum homem jamais viu nem pode ver, e cuja voz jamais foi ouvida, conforme a gente vê em 1 Timóteo 6,16, João 5,37, a teologia ousa identificar nessas aparições, digamos, teofanias, né, o esforço contínuo de Deus em revelar-se de forma palpável. O fato de Deus ser inacessível à luz lá, que o pecado chegar vai ser consumido, não o limita, não o proíbe. Não podemos fazer isso, porque a única coisa que é impossível para Deus é mentir. E ele aparecer numa forma corpórea como uma pomba descendo sobre Jesus, ele faz isso. Essa acomodação teofânica indica a atuação, inclusive, ininterrupta do Espírito Santo. E essa palavra Espírito Santo, a gente vai ver por que acaba usando esse Espírito. Porque o Espírito é exatamente a capacidade de penetrar, porque é Espírito. Ele sempre habitou a Terra, podemos dizer assim, e interagiu com a humanidade, seja invisivelmente ou assumindo presença tangível, preparando-se para o tempo em que Cristo vincularia a si mesmo a igreja como seu corpo, como vemos em Efésios 1:22. Então, para finalizar aqui essa aula sobre antropomorfismo e teomorfismo, temos que lembrar que a teologia ousa antropomorfizar a Deus, porque Deus, no seu desígnio de salvação, teomorfizou o homem no Éden, criando-nos a sua semelhança. Ok? Portanto, a gente é autorizado, e os profetas foram inspirados e autorizados a colocar, digamos, essas manifestações ou apontamentos para Deus,
porque o próprio Deus nos assemelhou a Ele, nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.